Você tá vendo essa boneca de fuxico? Nem montada ela tá, né? Eu tentei fazer há um ano atrás. Foi a minha primeira experiência de boneca de fuxico que eu tentei fazer. Ela saiu feia? Saiu. Mas mesmo assim, eu não desisti e tentei fazer essa outra menor. E quando eu percebi que as duas tinham ficado feias, eu peguei e coloquei ela no canto. Então, elas duas têm mais de um ano guardada, porque eu achei que toda boneca que eu fosse fazer ia ficar feia. Quando foi agora, depois de muito tempo, eu decidi a fazer e terminar e ter a certeza que a boneca que eu fosse fazer agora ia sair 1000 vezes melhor do que aquela primeira que eu comecei a fazer, mas não tinha terminado. Então, eu decidi gravar esse vídeo para te mostrar que desistindo você não consegue fazer nada, e sim, você persistindo, esperando o seu tempo certo para finalmente conseguir. E os tamanhos que eu cortei para fazer a bonequinha foram 2 círculos de 8 centímetros para fazer os braços, 2 círculos para fazer os pezinhos com 10 centímetros, um círculo medindo 14 centímetros para fazer a cabeça e um círculo medindo 20 centímetros para fazer o corpinho. Mas você pode estar aumentando esse tamanho, como diminuindo também para poder fazer chaveiro, tá bom? Eu vou dar um nó aqui na ponta com a linha preta, mas você vai usar a linha de acordo a cor do tecido, tá bom? Ou então, use a linha branca, que é uma cor padrão. Utilize uma linha resistente para poder você alinhavar, puxar e dar o nó. Se você não tiver, não tem problema, você use uma linha comum com 2 voltas, tá? Depois que eu alinhavei o círculo, eu coloquei enchimento e agora eu vou deixar bem gordinha. E para finalizar, eu puxei a linha e dei 2 nó. E com os outros círculos, eu fiz a mesma coisa. Iniciei dando um nó para poder a linha não escapar. Comecei a alinhavar e coloquei o enchimento dentro e finalizei. A diferença é que para o corpinho e para os pezinhos, eu usei esse tecido preto. E para a cabeça e os bracinhos, eu utilizei esse tecido mais cor de pele, tá? Eu olhei primeiro como eu ia montar, se eu ia colar diretamente assim a cabecinha no corpinho, ou se eu ia cortar uma rendinha ou um bordado inglês e colar primeiro. Aí, eu decidi cortar esse bordado inglês, que eu só tinha esse largo. Aí, para não ficar muito largo, eu cortei essa ponta, dobrei, dei um nozinho aqui na ponta com a linha e com a agulha, para poder a linha não escapar, e alinhavei. Comecei a alinhavar aqui na ponta, lembrando que essa pontinha ficou para trás, fazendo a bainha assim, e finalizei aqui na outra ponta, tá? Só que eu não dei o nó, eu só alinhavei. E uni as 2 pontas, dei 2 nó e costurei essas 2 pontas até na parte de baixo. Como eu tô aprendendo, essa daqui é a minha primeira bonequinha, eu fiz na mão. Mas você que tem máquina, pode estar fazendo na máquina, tá? Você costura no ponto largo e depois você puxa a linha, tá? Finaliza aqui na ponta e depois você costura também aqui na lateral. Tem muito tempo que eu tô tentando fazer essa boneca, porque eu sempre via as meninas fazendo, conseguindo fazer. Eu salvei várias fotos para poder depois eu tentar fazer, mas nunca fiz, nunca tentei fazer depois dessa primeira, que já tem mais de um ano guardada. Quando foi ontem, uma amiga comentou aqui no meu vídeo de Joaninhas, se eu não me engano foi o último vídeo que eu postei, me desafiando a fazer uma boneca de fuxico. Porque em alguns grupos que eu participo, eu já tinha comentado que eu queria fazer, mas nas primeiras que eu tentei fazer não deu certo, então eu queria tentar fazer de novo. Aí, eu vi o comentário dela, da minha amiga Mara Lopes. Eu não conheço pessoalmente, e o bom é que ela também falou que vai fazer a Joaninha, que também ela nunca tinha feito. Aí, pronto, foi aquela faísca que faltava para poder eu ver vários vídeos com várias dicas diferentes,
que quando você quer aprender uma coisa, você assiste vários vídeos e cada um tem um jeito de ensinar. Aí você acaba aprendendo e olhando qual é a maneira que se adapta melhor para estar fazendo. Eu prestei bem atenção para poder, quando eu fosse fazer, eu ia gravar o vídeo te mostrando que sim, você pode fazer, basta você querer. Aí eu colei o bordado em inglês e colei a cabecinha aqui em cima e reservei. Aproveitei a lã para poder fazer o cabelo e dei, se eu não me engano, 10 voltas aqui no caderno para poder estar fazendo o cabelo comprido. Se você não quiser fazer o cabelo comprido, você pode estar fazendo várias voltinhas em 2 dedos, estar cortando para poder estar fazendo os cachos, tá? Aí, depois que eu fiz isso, eu vou marcar aqui ao meio, eu cortei um pedacinho menor da lã e vou amarrar aqui no meio. Eu dei 2 voltas e finalizei com 2 nó. E não cortei, deixei sobrando aqui mesmo para poder inteirar com os outros fios da lã. Aí, depois que eu fiz isso, eu cortei as pontas aqui nas 2 laterais. Peguei a lã de novo e dei umas voltinhas aqui entre 2 dedinhos juntos, tá? Pode ser 3 também, dependendo do tamanho que você queira. Dei 10 voltas e cortei. Aproveitei e cortei mais um pedaço para poder estar amarrando aqui no meio, fazendo da mesma maneira que eu fiz com o cabelo comprido. A diferença é que esse daqui é menorzinho, eu dei 2 voltas, finalizei com 2 nó para poder fazer a franja. Aí, fui e cortei as pontas nas laterais também, que eu fiz com o cabelo maior. Aproveitei e cortei essas pontinhas que sempre sobra, acertei tanto de um lado como do outro também. Aí, vou colocar aqui no cantinho e vou pegar a boneca para ver qual é o lado certo que eu vou colar. Antes, eu olhei direitinho e marquei com a ponta da caneta. Peguei a parte do nó aqui que eu finalizei e virei para baixo para poder, quando eu colasse, o nó não ficasse para cima, tá? Então, eu olhei primeiro como eu ia colar, antes de eu colar, porque depois que eu colasse não tinha jeito de consertar, ia ficar um negócio feio, né? Aí, eu marquei aqui com a pontinha da caneta, mas se você não tiver a caneta, aí você pode estar usando o lápis, tá? Peguei a cola de silicone e comecei a passar aqui na lateral e coloquei também o cabelo aqui em cima e segurei um pouquinho, porque a cola de silicone, ela não cola rápido, então você tem que segurar um pouquinho para poder a cola estar secando. Se você não tiver a cola de silicone, você pode estar usando a cola quente também. Eu fui e coloquei um pouquinho de cola aqui no meio dessa franjinha para poder colar um lado com o outro, o lado de cima com o lado de baixo, e acertei mais um pouquinho essas pontinhas, cortando a sobra. Aí, eu fui na boneca, coloquei um pouquinho de cola aqui na frente e coloquei a franja. Segurei um pouquinho para poder a cola secar e eu aproveitei e acertei direitinho o cabelo aqui na frente, como eu queria deixar. Cortei um quadrado medindo 16 centímetros por 16 centímetros, dobrei 2 vezes desse jeito. Aí, eu marquei e recortei essa ponta com a ajuda do CD para poder ficar um círculo, e com esse círculo eu vou fazer o chapéu. Aí, eu dei um nó aqui na ponta, a linha vem, só que eu não fechei esse círculo todo. Eu peguei um pedacinho de acrilon, um pedacinho mesmo, não fiz encher, porque é só para dar um pouco de enchimento, porque esse círculo vai ser o chapéu da boneca. Mas esse enchimento é opcional. Se você não quiser colocar, não tem problema, você pode estar fazendo o fuxico e colocar ele puro também, tá? Mas eu achei essa ideia bem mais fácil e fica também mais bonito. Aí, eu coloquei, acertei direitinho e finalizei dando 2 nó. Aí, eu não fechei o círculo aqui todo, acertei direitinho e olhei como é que eu ia colar aqui na parte de trás. Então, depois que eu olhei, que eu medi direitinho, fui e coloquei a cola aqui na parte de trás da cabeça e depois eu coloquei o chapéu.
Quando eu passei cola e coloquei o chapeuzinho, eu segurei um pouco para poder a cola secar. Aproveitei e olhei ao redor, nas laterais, se precisava colocar cola. Aí eu fui e coloquei aqui na parte de cima, coloquei só um pouquinho, apertei um pouquinho para poder segurar, para a cola secar. E fui fazendo isso ao redor também, tanto aqui atrás do cabelinho, como na outra lateral também. E se você gosta desse tipo de vídeo de artesanato, de estar reaproveitando o retalho, fazendo fuxico, não se esqueça de deixar o gostei aqui no vídeo, porque o seu gostei me ajuda muito, muito e muito, tá? E te convido também a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for, para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal, tá? Mas o YouTube só vai te notificar do meu vídeo se você ativar o sininho que fica aqui embaixo, ao lado do nome inscreva-se, tá bom? Então, não esquece. Aí, depois que o chapeuzinho secou, eu peguei esse cabelo aqui na lateral e dividi em 3 partes. Eu coloquei, se eu não me engano, foi 12 ou foi 13 fios de lã em cada uma aqui, dessas 3 partes. E fiz uma trança. Se você não sabe fazer trança ou não quiser fazer trança, você pode estar deixando ele solto, ou então faz o lacinho, amarra no meio e coloca, tá? Aí eu quis fazer essa trança até na ponta de baixo, faltando um dedo. Aí ficou assim, eu fui e amarrei com a linha de costura mesmo. Se você não quiser amarrar aqui com a linha de costura, você pode estar usando aquela linha mais grossa. E finalizar com 2 nó. Fiz a mesma coisa na outra lateral do cabelo e coloquei um pouquinho de cola aqui embaixo do cabelo para poder estar prendendo aqui na cabecinha. Segurei um pouquinho para a cola secar e enquanto a cola seca, acertei essas pontinhas cortando essas sobras de lã. Eu acertei tanto aqui nessa lateral como na outra lateral também para poder ficar muito delicado. E outra coisa que eu vi é que com essa mesma bonequinha, eu posso estar fazendo chaveiro. Eu posso estar pegando uma cordinha ou uma fitinha, colocar nessas argolinhas de chaveiro, colocar assim, envolvendo a fita na argola, cortar um pedaço bom que dê para colocar aqui atrás. Só que um detalhe, se eu fosse fazer chaveiro, eu tinha que colocar essa cordinha ou essa fita antes de colar o chapeuzinho. Então, cola a cordinha e depois cola o chapeuzinho por cima para poder ficar firme. Mas como eu não quis fazer chaveiro, então fiz essa bonequinha mesmo, tá? Aí, olhei um detalhe. Essa tinta é aquela tinta de tecido. Eu coloquei com lápis aqui na parte de trás do lápis e olhei certinho onde eu ia fazer o olhinho. Dessa vez, eu não usei a caneta, eu usei a tinta mesmo. E eu achei muito mais fácil e eu achei que o rostinho fica muito mais delicado. Agora sim, o importante é você ter bastante atenção para poder você não errar o lugar. Se você quiser, você pode estar marcando com a pontinha do lápis antes de fazer o olhinho, tá? Para poder não estar errando o lugar. E eu fiz com a tinta diretamente mesmo. Para fazer a boquinha, eu utilizei a tampa da caneta. Eu coloquei aqui no meio e depois eu fui acertando na lateral como eu queria, tá? Mas aí, você não precisa estar fazendo exatamente como eu fiz. Como eu falei, eu estou aprendendo, então eu estou tentando aproveitar o que eu já tenho aqui em casa. Aí, eu peguei esse alfinete, que a pontinha quebrou, é desse alfinete maior, e tentei fazer a sobrancelha, com um medo danado de errar e ter que fazer tudo de novo, porque na minha cabeça, se eu errasse aqui, eu tinha que fazer outra cabeça, tinha que fazer outro cabelinho, então eu tinha que fazer tudo de novo. Então, eu tentei aqui prestar bastante atenção para não errar. E vai ser a mesma coisa se você fizer aí na sua casa. Você vai tentar, você vai errar, vai fazer de novo até você acertar, que nem eu fiz e acertei. Mas essa bonequinha ainda não saiu como eu queria, mas saiu bem melhor do que aquela primeira, né?
O importante é você não desistir e esperar o seu tempo certo. Eu tenho várias coisas aqui que eu já comecei, mas não finalizei. Mas aos poucos eu vou e finalizo e quem sabe quando eu pegar para fazer, eu faço bem melhor também que nem eu fiz essa bonequinha. Eu aproveitei também e passei um pouquinho de blush aqui nas bochechinhas para poder ficar mais delicada ainda. Se você quiser, você pode estar fazendo umas bolinhas bem pequenininhas nas bochechas também, utilizando a tinta branca de tecido. Aí, enquanto a tinta do olhinho estava secando, eu aproveitei e olhei como eu ia colar os bracinhos. Primeiro, eu coloquei assim, para ver como é que eu ia colar, se ia ficar torto, se ia colocar mais juntinho ou afastado. Depois que eu olhei direitinho como eu ia colar, eu fui e coloquei um pouquinho de cola e coloquei um bracinho. Fiz a mesma coisa no outro bracinho, coloquei a cola, coloquei o bracinho e segurei até a cola secar. Depois que os bracinhos secou, aí eu fui e olhei como eu ia colocar os pezinhos para afirmar o lugar e não ficar torto. Eu coloquei esses alfinetes, esse daqui é dos maiores, colei e para não sair do lugar e ficar bem firme, eu amarrei com a lã. Dei umas 2 voltas e dei uns 2 nó aqui na lateral para poder secar. Aí, enquanto os pezinhos estão secando, eu fui, peguei 2 lacinhos e colei aqui no cabelinho. Se você quiser, você pode colocar outro aqui na parte de cima, mas eu não coloquei não, só coloquei na lateral mesmo. Aproveitei que o olhinho estava bem seco, peguei o lápis e fiz 2 bolinhas aqui no olhinho. Um na parte de baixo e o outro pontinho de luz na parte de cima. Eu com medo danado de errar, mas graças a Deus deu tudo certo. O pontinho de luz eu fiz com a pontinha do alfinete. Você também pode estar fazendo com a agulha. E eu quero que você responda aqui embaixo nos comentários o que você achou da minha primeira boneca e o que você achou da minha segunda boneca. Se você tiver algum desafio e queira me desafiar, comenta aqui embaixo e coloca o que você quer que eu faça, tá bom?